Abramos a nossa Bíblia na carta que Paulo escreve aos irmãos de Roma, capítulo de número 11 e o verso de número 36. O tema que quero falar com os irmãos hoje é um tema muito pertinente para esses dias: criação, execução e glorificação. É os três temas que nós vamos falar nessa noite. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Os irmãos que podem manter a Bíblia aberta, nós vamos fazer uso de algum texto. Primeiro eu quero partilhar com os irmãos da primeira parte, a parte da criação de Deus. E quero partilhar com os irmãos o texto glorioso que está registrado em 1 Coríntios 8 e 6. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Primeiro Coríntios, capítulo 8, verso 6. Amém? Todavia, para nós há um só Deus. Quem é Ele? O Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, ao qual é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele também. Esse texto que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto, ele vem com o mesmo poder, com o mesmo significado de Romanos 8, 36. Dividindo então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai criou, Jesus executou, e o Espírito Santo glorifica as ações do Pai e do Filho. Para nós entender um pouco o trabalhar de Deus na sua criação, é preciso a gente entender um pouco do amor de Deus. É de conhecimento de todos nós que o salmista compõe, se não o louvor ou um dos louvores mais mencionados na Escritura Sagrada, principalmente nos Salmos de número 23, aonde ele abre aquele cântico falando que o Senhor é o meu pastor. É importante a gente lembrar disso, porque nós estamos falando, Paulo está aqui definindo a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e definindo em um só versículo a ação dos três. Deus criou, Deus planejou, Jesus executou e o Espírito Santo de Deus aplicou tudo aquilo que Deus planejou. Por que é importante lembrar do salmista? Porque nós observamos ali uma frase que ele diz: o Senhor é meu pastor. Ele não diz: o Senhor foi meu pastor, o Senhor está sendo meu pastor, ou o Senhor será meu pastor. Ele diz: o Senhor é meu pastor. Fizemos questão de ler também 1 Coríntios, que nós acabamos de ler com os irmãos, 1 Coríntios 8, verso 6, que o apóstolo Paulo está dizendo também com as mesmas palavras: o Senhor Deus não era, não está sendo, não vai ser. O Senhor Deus é Deus. Antes que tudo se formasse, Ele é Deus. Antes que tudo fosse feito,
Ele é Deus. Não se pode definir, dar um princípio a ele de dias. E o salmista está compreendendo isso. O salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Vamos relembrar então de alguns textos, só de mente, de passagem. Quer dizer que quando Adão estava dentro do Éden, o Senhor Deus é pastor de Adão. Quando Adão erra, peca, sai fora do Éden, o Senhor Deus é pastor de Adão. Chegamos aos dias de Noé. O Senhor Deus é pastor de Noé e a sua família, que foi salvo do dilúvio. Mas o Senhor Deus também é pastor daqueles que morreram, os antediluvianos. Os que vieram depois, os que tentaram fazer a famosa torre para atingir os céus, a Torre de Babel. O Senhor Deus é pastor também daquele povo. O tempo dos gigantes, perseguidores, o Senhor Deus nunca deixou de ser pastor deles. Pois bem, foi chegando então o dia do famoso encontro de Deus para com Abraão. E o Senhor Deus é pastor de Abraão, mas não só quando Abraão ouviu a voz de Deus e atendeu o chamado de Deus. Mas o Abraão, filho de Terá, fazedor de imagem, também Deus é pastor de Terá. O Senhor Deus é pastor também de Abraão. O Senhor Deus é pastor dos filhos de Abraão. O Senhor Deus é pastor de Isaac, de Jacó. O Senhor Deus é pastor dos profetas do tempo dos juízes. O Senhor é pastor dos reis que foram levantados. E nós lemos lá em 1 Coríntios 8 e 6. O apóstolo Paulo explicando muito bem: ele nunca deixou de ser o que é. O Senhor Deus chega os dias das promessas prometidas, ele é pastor que fez promessa. As promessas cumpridas, ele é pastor para cumprir as promessas. O apóstolo Paulo está resumindo nesse texto, é que tudo aquilo que está debaixo do céu, aquilo que voa ou que está debaixo das águas, em toda os 4 fundamentos da criação, o Senhor Deus nunca deixou de ser pastor. E o pastor, o que ele faz? Ele cuida das ovelhas. O que ele faz? Ele zela. O que ele faz? Ele cura as feridas. Ele vai atrás da perdida. O Senhor Deus, como pastor, ele nunca abriu mão de nenhuma criatura dele. A todos, ele deu direitos. E talvez este direito que nós entendemos por livre-arbítrio, o direito de escolha, talvez seja aquele a qual o Senhor Deus criou, que mais trouxe males do que benefícios. Porque deu ao ser humano o direito de escolher ter ele por pastor ou não. É aqui que eu entro na mensagem, falando por enquanto apenas de Deus Pai. Eu fiz questão de dizer que quando Adão andava certinho dentro do Éden, o Senhor Deus é pastor dele. Não era, não estava sendo e não seria. O Senhor Deus é imutável, continuou sendo pastor. Quando ele errou ou falhou, o Senhor Deus continuou sendo pastor. O primeiro homicídio da história, Caim, o Senhor Deus é pastor dele, que é a prova disso, está registrada no livro do Gênesis. Sabe o que diz lá a palavra de Deus? Diz que o Senhor Deus fala com ele e diz a ele: por que fizeste isso com teu irmão Abel? Não poderia você também ter oferecido o de melhor seu para comigo, mas deixasse encher o teu coração? O problema nunca foi Deus, o problema sempre foi as ovelhas. O Senhor Deus continua imutável, ele não muda, ele continua fiel. É compreensível a gente entender quando chegamos lá nos dias dos profetas, lembra? Zorobabel e o sumo sacerdote
Josué, lembra? Ele chega diante do altar de Deus, do santo dos santos, dentro do templo, para oferecer um sacrifício como sumo sacerdote. Quando ele chega lá, ele está sujo. Ele cometeu pecados e delitos. A preocupação dele era, certamente aqui morrerei. Quando o Senhor Deus dá uma visão do átrio celestial para ele, e ele vê à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele vê Satanás acusando e dizendo: olha a roupa dele, Senhor. E o Senhor Deus, que nunca deixou de ser pastor, disse: cala-te, Satanás, esse é um tição tirado do fogo. Eu coloquei uma marca nele, ninguém pode apagar, ninguém pode tirar. Josué tinha errado e tinha falhado, mas Josué ainda reconhecia Deus como seu sumo pastor. É muito importante a gente ter isso na nossa mentalidade, guardar isso, cravar isso dentro do nosso coração, porque as pessoas, a grande maioria delas querem sempre acertar, mas nem sempre acertam e erram. E quando erram, fazem um auto-julgamento de si mesmos. Este auto-julgamento que fazem, se veem numa sujeira de pecado, muitas vezes numa promiscuidade, muitas vezes numa queda moral, uma queda de pensamento, igual falamos aqui na quinta passada. E quando a pessoa se vê nessa situação, muitos caem numa cilada tão grande, armada pelo maligno, que essa pessoa se afasta de Deus, dizendo: para mim não tem solução. Essa pessoa não está querendo mais Deus como pastor, mas Deus é imutável, Ele não será pastor, Ele não está sendo pastor, Ele não vai ser pastor, Ele é pastor, e Ele quer cuidar, Ele quer curar as feridas, Ele quer sanar as dificuldades, Ele quer mudar a vida, Ele quer moldar a situação. E o apóstolo Paulo faz questão de descrever este assunto, ainda falando de Deus Pai, dizendo: Deus que criou não é o pensamento dos agnósticos. O Deus que criou não é o pensamento de tantas outras seitas que dizem que Ele nos criou e nos deixou aqui sem um amparo celestial. O Deus que criou está cuidando a todo instante e a todo momento. O Deus que criou, Ele está criando situações para que aquelas ovelhas que se desgarraram do seu redil possam voltar, possam reconhecer, possa o aceitar pelo que Ele é, o sumo pastor que cuida piamente das suas ovelhas. Louvado seja Deus. Esses dias no nosso estudo, na nossa primeira aula daquele estudo maravilhoso que estamos tendo, o Obreiro é Obreira Aprovado, falei um pouco de 2000 anos de história. E nós observamos ali de tantos reis que se levantaram e caíram, tantas teses se levantaram e caíram, tantos homens se levantaram e caíram, tantas pessoas que se achavam poderosos já se foram todos. O nosso Deus continua sendo pastor, e aquele que escolheu Ele por pastor, a Bíblia diz: aquele que crê em mim nunca morrerá. Está garantido diante dele aquilo que Ele preparou antes da fundação do mundo, para todo aquele que nele crê. Então o apóstolo Paulo está dizendo: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Deus que nos criou, isso eu deveria falar no final, mas já vou falar já. O Senhor Deus criou todas as coisas, não é para o fim de todas as coisas, igual muitos aí dizem: o fim de Deus é glorificar o homem. Nada disso. O fim para Deus é glorificar a si mesmo, porque Ele criou todos os seres, tudo o que Ele fez, seja da natureza, seja dos animais, seja num contexto geral, céu, terra, universo. O ser humano Ele criou para um objetivo, para a sua glória. Bendito seja Deus. Vamos ler mais um texto, ainda do Novo Testamento, que está registrado em Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses 1, 16. Então vejamos o que diz aqui. Paulo escreve aos irmãos de Colossos, dizendo a seguinte frase, Colossenses capítulo 1, verso 16. Vamos ler desde o 15, amém? O qual é imagem de Deus, invisível,
o primogênito de toda a criação. Quem é ele? Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, porque dele e por ele. Verso 16. Porque nele foram criadas o quê? Todas as coisas que há nos céus e na terra, vivíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Você não é pouca coisa, eu não sou pouca coisa. Nós somos de todo o coroamento da criação, o pico Everest da criação de Deus, o ápice da criação de Deus, a coisa mais sublime que Deus criou. É você que eu estou vendo e me vejo no espelho. Nós somos esta mais sublime criatura de Deus. Agora, só que nós observamos como que Deus é glorificado na criação. Eu fico observando que coisa gloriosa na natureza. Esses dias eu estava, para amanhecer ontem, eu estava orando a Deus, perdi o sono no meio da noite, estava orando a Deus, e comecei a imaginar a criação de Deus, as maravilhas que Deus faz, e me veio no coração, qual é o propósito de uma semente? E comecei a sondar essa semente em meu pensamento, e o propósito dessa semente é dar fruto. Essa semente gemina, ela nasce, vai crescendo aos pouquinhos, dali vem uma florzinha, talvez não segura, mas ela não desiste, nasce outra florzinha, ela é muito novinha, aquela plantinha, aquela florzinha cai, de repente dá um botãozinho, às vezes ela dá milhares de flores e 3, 4 botãozinhos, só que gera. Mas o desejo da natureza é sempre em fazer algo de útil, em produzir, em somar. Nós fomos criados dessa mesma maneira, com esse mesmo propósito. Aquele que nasce verdadeiramente para Cristo Jesus, o desejo é fazer o quê? É geminar, é crescer, é se fortalecer, se encher para dar frutos. Porque uma semente, vamos colocar aí um pé de laranja, uma semente é capaz de dar um pé de laranja. Quantos frutos pode dar um pé de laranja durante sua vida? Agora, quantas sementes vão tornarem vidas através desses frutos que nasceu de uma semente? Isso é glorificação para Deus. Nós plantamos um pezinho de flor, aquele pezinho de flor, qual é o ápice dele? O que ele vai oferecer? Vai oferecer uma linda flor e muitas delas ainda com um aroma maravilhoso. A criação dizendo, eu quero dar o que é de melhor para o Criador. O voo da águia, o que dizer do pôr do sol, melhor o nascer do sol, as estrelas, a lua que controla as marés dos mares, tudo ele criou por um motivo, por uma razão, por uma circunstância, preparou tudo isso para a glorificação dele, porque ele criou. E a natureza não erra, e a natureza não falha, e a natureza não bitubia. Agora, a coroa da criação de Deus é que falha. A coroa da criação de Deus, a mais sublime criatura de Deus, aonde a única criatura que Deus deu racionalidade, o direito de decisão. A pessoa, a primeira coisa que faz, decide abandonar este pai tão amoroso, abandonar esse pastor tão amoroso, se tornar ovelha solitária, para não receber uma lei daquele que criou, para não receber um ensino, uma orientação daquele que criou, para não trilhar os passos daquele que deu a vida. Qualquer regra as pessoas aceitam, as de Deus não. E o apóstolo Paulo estava dizendo, porque dele e por ele foram feitas todas as coisas, mas por um motivo, por uma razão, que gerou uma circunstância, glorificação do nome dele. E é aí que o ser humano falha.
Falha por um simples motivo, o motivo de não entender que o Criador, aquele que cria, ele põe leis. Aquele que cria, ele coloca regras. Ele é o dono, ele é o patrono. Agora, não faz diferença para Deus, porque Deus continua sendo pastor, porque Ele é. Mas faz diferença para a pessoa que se afasta de Deus, porque quem se afasta de Deus pode dizer, ele era ovelha. Deus continua sendo pastor, mas a pessoa pode se tornar uma ovelha sem pastor por não aceitar Ele. Mas Ele continua sendo, continua trabalhando em nosso favor. Vamos ler mais um versículo. Está registrado. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 17. Primeiro Timóteo 1, 17. Diz assim a palavra de Deus. Carta escrita pelo apóstolo Paulo, a sua primeira, para o jovem pastor Timóteo. Capítulo 1, verso 17. Ora, ao Rei dos séculos, o que Ele é? Imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Bendito seja Deus. Ele nunca deixa de ser pastor. Ele nunca deixa de estar pronto a cuidar, pronto a curar as feridas. Por enquanto só falamos dele, na criação, o propósito da criação. Mas o ser humano, como eu disse, a coroa da criação de Deus, se afastou de Deus, resolveu criar o seu próprio caminho. Já no Éden, já frustraram a confiança de Deus, em Deus dar tudo e proibir uma só coisa. Deixaram tudo e tocaram naquilo que Deus proibia. O ser humano cai em uma decadência, chamado pecado, que traduzido quer dizer errar o alvo. O Criador é pastor e estabeleceu um alvo. Este alvo não pôde ser executado pelo ser humano, porque o ser humano achou que na sua racionalidade de pensamento pode ser igual a Deus ou mais que Deus, ou se achou no direito de confrontar Deus. A decadência caiu ainda mais quando os primeiros irmãos, um mata o outro. Caim se torna o primeiro homicida. E a decadência continua caindo cada dia mais. Imoralidade, virar as costas para Deus, e o Senhor Deus olha do céu abaixo e diz a palavra de Deus que não vê um justo sequer. Não tinha. Porém, ainda tinha uma família que tinha ele por pastor, família de Noé. Ali o Senhor os resgata na famosa arca, que dá por título o nome dessa embarcação, o próprio nome de Noé. Todos nós conhecemos como a Arca de Noé. Mas essa arca não era de Noé. Essa arca era de Deus, que Deus usou Noé para construir para o seu próprio bem. Dias depois, os homens pegam e começam a construir a Torre de Babel. O Senhor Deus, então, para salvá-los, para resgatá-los, coloca o desentendimento das línguas.
E eles começam a proliferar a terra. Chega o dia do chamado que Deus faz a Abraão. O Senhor Deus escolhe ele, faz um chamado a ele, e ele aceita andar pelos caminhos do Senhor. Aí vem os patriarcas, Isaac, como já falamos hoje, Jacó. Vem José, com um grande milagre no Egito. Vem o tempo dos juízos. Vem o tempo dos profetas. Até o Senhor Deus cumprir a sua mais sublime promessa. A promessa de resgatar aqueles que se haviam perdido. Quem? Todos. O Senhor Deus agora está enviando a segunda pessoa da Trindade. E Ele está aceitando esse chamado. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: porque dele, o Criador, e para ele, e por ele, o executor. Agora chega nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com intuito, com uma mensagem, com uma responsabilidade de resgatar um mundo perdido. Agora é importante a gente lembrar isso, porque desde lá do Éden, já a primeira promessa foi o Senhor Deus dando o castigo a Adão, dando o castigo a Eva, dando o castigo a Satanás e fazendo uma promessa. Porque Ele é pastor. Ele não abandonaria os seus, porque eles erraram. E aí Ele faz a seguinte indagação: nascido de mulher nascerá um que irá salvar toda a humanidade, e pisará a cabeça da serpente, esmagará ela aos calcanhares. Pois bem, tudo apontava para ele. O sacerdócio foi elaborado apontando para Cristo. O templo foi elaborado apontando para Cristo. As tábuas da lei foi preparada apontando para Cristo. O sumo sacerdote, o rei de Salém, que recebe o dízimo de Abraão, apontava para Cristo. José apontava para Cristo. Moisés apontava para Cristo. Tudo tipologia de Cristo. Os juízes apontavam para Cristo. Os profetas apontavam para Cristo. A redenção do mundo, tudo apontava para Cristo. Todo o Antigo Testamento falando de um Cristo, de um Salvador que viria para executar um plano eficaz, um plano que não pode falhar, um plano que não pode errar, um plano que encobriria todas as imundícies, todos os pecados, todas as falhas da mais sublime criatura de Deus. E ele resolve então agora se manifestar. E o apóstolo Paulo está dizendo que por ele e para ele foram todas as coisas. Vamos ler agora mais um versículo aqui, para nós ir tendo mais perfeito entendimento. 2 Timóteo capítulo 14, verso 18. 2 Timóteo capítulo 4, verso 18. Segundo Timóteo 4,18. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. O Senhor agora veio para livrar de uma perdição certa. O Senhor veio agora para salvar aqueles que se haviam perdido. O Senhor veio agora para resgatar as ovelhas desgarradas. O Senhor veio agora para confirmar os propósitos de Deus antes do princípio do mundo.
Porque o próprio apóstolo Paulo diz: antes que nós fôssemos formados, eis que tudo ele já sabia, e ele tinha já nos predestinado. Nós limos aqui na quinta-feira passada. Ele tinha já nos predestinado de antemão para um lugar preparado na eternidade para nós. Antes de criar nós, Deus criou as moradas celestiais para que venhamos habitar nela. Então, tudo que acontecia, todas as festas judaicas, todas as cerimônias judaicas, todos os rituais judaicos, toda a esfera da lei no contexto geral, os sacrifícios, o sacrifício do cordeiro, tudo apontava para Jesus Cristo. Veja que ritual que eles faziam uma vez por ano, quando o sumo sacerdote ia apresentar o sacrifício, a pessoa pegava a ovelha, a pessoa pegava o cordeiro, e a pessoa confessava aos ouvidos daquele cordeiro todas as suas falhas, todos os seus pecados, todos os seus delitos do ano, e falava aos ouvidos daquele cordeiro. E aquele cordeiro, ele ia para ser sacrificado. O altar estava pronto, o braseiro estava pronto para pôr fogo. E o sumo sacerdote então colocava aquele cordeiro que estava representando a pessoa, e imolava ele, matava ele, e ele morria como substituto das falhas e dos pecados daquelas pessoas. Isto apontava para aquele que morreria, bendito seja Deus, por toda a raça humana. É importante nós sabermos disso hoje, que todos são salvos unicamente, exclusivamente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os do Antigo Testamento, eles eram salvos pelo Cristo que viria, que haveria de vir. Nós somos salvos pelo Cristo que veio. Mas escute isso, muitos no Antigo Testamento não foram salvos porque não acreditavam no Cristo que viria. Muitos hoje não são salvos e não serão salvos porque são incapazes de acreditar no Cristo que veio. E o apóstolo Paulo estava dizendo no texto-chave da nossa conversa nessa noite: porque dele e por ele não tem outro modo, não tem outra forma, não tem outro caminho, não tem outra pessoa, a não ser a pessoa bendita de Cristo Jesus, para uma pessoa ser salva. Deus Pai continua sendo pastor, ele é imutável, nós limos, não lemos? O motivo dele criar todas as coisas, nós limos na Bíblia, é para a glorificação dele mesmo. E aqueles que se haviam perdido, ele resolveu, porque ele é pastor, resolveu resgatar, por meio da pessoa maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante sabermos isso. Agora escute essa reflexão. Por que motivo Jesus andou sobre o mar? Qual foi o motivo? Para se mostrar que ele tinha poder para andar sobre o mar, para ele se aparecer e olha, todos virem, olha, para ele ser a última bolacha do pacote, para ele ser a cereja do bolo. Jesus andou sobre o mar para salvar homens, ovelhas que estavam sendo atrocidades pelas tempestades. O propósito de Jesus era salvá-los. O meio de Jesus fisicamente chegar lá era pelo meio do mar. E Jesus caminha sobre aquela dificuldade com um propósito. O propósito não era se aparecer, mas o propósito era salvar e resgatar aqueles que iriam morrer certamente. Se nós entendermos que Deus age deste jeito por meio do seu unigênito Filho, porque nós observamos outro ponto profundo dessa tese,
que ele faz essas coisas puramente por amor, por ele ser pastor, que não abandona os seus. A Bíblia diz que ele ia passando com os seus discípulos e com uma comitiva de pessoas. Eles vai passando em frente a uma cidade, e daquela cidade ia saindo um cortejo. Uma viúva ia levando agora o seu filho. Agora ela não era só viúva de marido, era viúva de filho. E esse luto ardia fortemente no seu coração. E todos que estavam ali testemunharam, os evangelistas, os evangelhos sinóticos, todos eles dizem com a mesma frase: e o Senhor se compadeceu dela. Não houve um pedido dela, não houve um clamor verbal dela, ninguém pararam Jesus, ninguém gritou como o cego de Jericó. Mas o Senhor Jesus, pela sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor olha para o coração daquela mulher. O Senhor manda parar o cortejo. E aquele caixão se esvaziou, porque o defunto que estava lá se levantou e foi cuidar da sua mãe. Os propósitos de Deus sempre foi em resgatar a mais sublime criação dele. Nos dias dos profetas, assim ele fez. Usou com mão forte Nabucodonosor. E ele deu testemunho quando ele foi questionado. O Senhor Deus disse: eu usei Nabucodonosor como meu servo. Nabucodonosor não era judeu. Não corria nas veias dele o sangue de Abraão, Isaque e Jacó. Mas o Deus do alto céu usou ele do mesmo modo, como um homem perverso, para poder resgatar as ovelhas perdidas. Porque dele e por ele são todas as coisas. Pastor, talvez os irmãos estejam dizendo: agora eu estou mais ou menos entendendo a mensagem. Nós vamos entender. A partir de amanhã nós já entramos mais uma vez aí em uma fase terrível do coronavírus, aumentando cada dia mais. A pergunta que faço: será que não é Deus dando uma oportunidade para as ovelhas desgarradas? Uma vez que o propósito de Deus sempre foi em trazer aqueles que estão distantes. Porque cada dia as pessoas se afastam mais de Deus, cada dia as pessoas dão menos valor aos propósitos de Deus, cada dia mais as pessoas apagam a sua luz de esperança em Deus. E o Senhor Deus não vai ser pastor, o Senhor não está sendo pastor, o Senhor não será pastor, o Senhor é pastor, Ele não muda. O mesmo Deus que buscou homens perdidos no Antigo Testamento, o mesmo Deus que buscou homens perdidos no princípio da igreja, do período da igreja no Novo Testamento, o Senhor Deus que buscou homens terríveis, assim como Paulo, que antes era Saulo, perseguidor, e depois perseguido, mas ovelha de Cristo. O que nós podemos dizer de tantos feitos que o Senhor Jesus fez? Pessoas que todos tinham desistido. Esses dias o presbítero pregou e enfatizou muito bem aqui um feito em que o Senhor Jesus atravessa todo o mar da Galileia para ir do lado de lá, para ir lá e resgatar um homem que ele estava há muito tempo morando dentro de um cemitério. Lembra? Sem esperança. Ninguém dava nada por ele. Que vida ele tinha? Não era vida. Os demônios atacavam ele e ele vivia machucado, ele dormia nos túmulos. E o Senhor Jesus fez todo esse trajeto com um objetivo. Qual era o objetivo? Alcançar aquele homem. Jesus não estava fazendo excursão. Jesus não estava passando ali por brincadeira. Jesus estava passando ali com um propósito único. Qual era? Salvar uma vida que estava perdida. Agora, qual o propósito de tudo isso que o Senhor Deus executou, planejou? Qual é o propósito de tudo isso que Jesus Cristo executou? Qual é o propósito?
Qual é o propósito de tudo isso que o Espírito Santo aplica em nosso coração? O texto também está dizendo, o propósito é todas as coisas, glória pois sempre a Ele eternamente. Sempre aonde Jesus chegou, Ele mudou o quadro da história. Sempre aonde Jesus chegou, pessoas ficaram maravilhadas e moldadas e melhoradas e mudadas e abençoadas, porque aonde Jesus chega, tudo muda. Eu lembro aquele texto glorioso da Escritura Sagrada, que o apóstolo Pedro ouve falar de Jesus por seu irmão, e ele resolve visitar o seu irmão. O seu irmão tinha ido trabalhar em outra cidade, e este irmão manda um comunicado: olha, aqui tem um homem, aqui o homem é santo, o homem é poderoso, as características dele é as características do Messias prometido. E Pedro pega e chega lá. Quando Pedro chega lá, primeira coisa que Jesus faz com ele, qual é? Muda o nome dele. Tu eras Cefas, a partir de hoje tu vai ser Pedro, tu vai ser grande, eu vou te usar na tua mão, eu vou te usar nas minhas mãos. Pedro não acredita naquilo lá, ele vira as costas e vai embora. Mas dias depois, Pedro está pescando à noite e nada acontece, a noite toda. Trabalharam, lutaram, batalharam a noite toda, nada. A hora que eles estão chegando na margem, quem está lá? Jesus Cristo. Jesus está pregando para uma pequena multidão lá, e ele diz: olha, eu preciso de um barco, para que eu possa adentrar nesse barco, e eu possa pregar do mar, para o som sair mais alto. Entre muitos barcos que tinha lá, o Senhor vai no barco de Pedro. Quando o Senhor chega lá no barco de Pedro, que coisa gloriosa, ele prega para aqueles irmãos, e talvez a pessoa diga: o propósito de Jesus foi alcançado. Ainda não. Os propósitos de Jesus são sempre maiores, porque dele e por ele são todas as coisas. Nada acontece por acaso, ele planeja tudo. Tudo está escrito nos propósitos de Deus. Então essas surpresas que nós enfrentamos aí no dia a dia, para nós é surpresa. Para Deus isso não é surpresa, é execução dos seus planos em salvar, porque Ele é pastor, Ele busca os que se haviam perdido. Eu trouxe aqui 22 quinta-feiras ininterruptas sobre Apocalipse, capítulo a capítulo, e nós nos aprofundamos e aprendemos, melhoramos o nosso aprendizado do Apocalipse, aprendendo o quê? Tudo que o Senhor Deus fez no Apocalipse foi revelar o seu amor. Porque o Senhor permitiu todas aquelas coisas por um propósito: salvar os que se haviam perdido. Até a grande Babilônia do capítulo 18. Tudo. Ele nunca desistiu do ser humano. Agora escute que coisa gloriosa. Apóstolo Pedro agora teve esse encontro com Jesus. E agora o Senhor Jesus prega no seu barco, e o Senhor Jesus agora diz a ele: olha, a tua noite foi perdida na pescaria, né? Mas pesca mais uma vez, que está resolvido o negócio. Todos disseram: não, Senhor, nós pescamos a noite inteira, não conseguimos nada. E o apóstolo Pedro diz: Senhor, sobre a tua ordem, eu vou lançar a rede. E quando ele lança, a Escritura Sagrada diz que ele chama outros barquinhos para virem. E esses barquinhos vêm porque o barco dele, que nos propósitos de Pedro, os pensamentos de Pedro, era um barco muito bom para resistir à sua pescaria, e a pique se os outros não tivessem vindo. Porque dele e por ele são todas as coisas, e o que ele faz é muito maior do que o ser humano pode planejar. Muitas vezes aquele choro que o salmista fala em Salmo, agora me esqueci, Salmo 30, verso 5,
Muitas vezes aquele choro lá é um propósito de Deus. O choro pode durar uma noite, mas olha a garantia: a alegria vem pelo amanhecer. O Senhor Deus já tinha o amanhecer de alegria, mas para a pessoa poder colher e dar valor, precisava ter a noite do choro. É desse jeito, porque nós estamos naquele tempo, igual quando o Senhor Jesus conta aquela parábola do homem que deu os talentos para os homens, não é? Deu o talento, 2, 5, se não me falha a memória, 3, e teve alguns que dobraram os seus talentos, mas teve um que nada fez, ficou com medo, ficou angustiado, ficou encantuado, ficou com receio. E quando aquele senhor vem, disse: tu foste mau servo, tu não cuidaste do que é meu. E aí sabe o que o Senhor Jesus diz, que o que é dele? O que é dele? Tudo. Nós somos dele. Então nós podemos sonhar, planejar, nós podemos dar o nosso máximo em tudo que nós vamos fazer, contando com a ajuda de Deus. E o Senhor Deus, Ele vai agindo na nossa vida, porque dele e por ele, a execução é dele, muitas vezes através de nós. A criação de Deus, a execução de Cristo Jesus e a glorificação do Espírito Santo. Em poucas palavras, o Espírito Santo de Deus, ele age aplicando em nosso coração os propósitos de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele age na nossa vida aplicando em nosso coração a execução do seu Filho Jesus Cristo. Vou dar um exemplo disso. Não parece loucura? Depois de 2000 anos de história, nós adorarmos a um rabi, a um mestre, a um senhor, que há quase 2000 anos atrás, cerca de 500 pessoas deram testemunho de que ele se ascendeu e subiu ao céu. Aí a mente humana vai para aquela razão de querer contrariar os propósitos de Deus. Como pode isso? Como ressuscitou ao terceiro dia? Será que foi? Será que não foi um jogo de marketing dos religiosos da época? Você está me entendendo como é? Como que o ser humano voa? Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos repreende, porque ele diz: você não vê ele visivelmente, mas você sente ele. No momento de angústia, você percebe que você não está só. No momento de dificuldade, quando você clama a ele, você sente ele vindo e te resgatando e te ajudando. Quem já sentiu? Nas suas precisões, nas nossas precisões, nas nossas necessidades, nas nossas angústias, nas nossas adversidades, nós constamos com ele e ele nunca falha conosco. Essa é a prova verídica de que aquele que criou, ele também executou na cruz do Calvário o processo de salvação, de resgatação, de resgatar, de regenerar, de transformar. Mas mesmo assim, ele nos deixou o penhor do seu Espírito, nos deixou a garantia do seu Espírito, para ficar nos relembrando de dia e de noite. Hoje o Senhor está nos relembrando por essa palavra, uma palavra contextuosa, uma palavra de um pouco difícil de compreensão, mas uma palavra da gente entender que não é hipérbole falar do tamanho de Deus, é que nós não conseguimos dimensionar, é muito maior. O plano de Deus não saiu uma linha do seu propósito, não saiu. Sabe por quê? A palavra de Deus diz: os propósitos de Deus, nenhum deles pode ser confundidos. Nós achamos que Deus planejou de um jeito e nós mudamos o plano de Deus. Nada, o propósito de Deus foi sempre o mesmo. O propósito de Deus é em salvar. A quem ele predestinou? O indivíduo? O João, o Pedro, o Paulo? Não. Deus predestinou um povo. E este povo que ele predestinou tem um nome da língua grega chamado eclésios, que quer dizer chamados para fora. Na nossa língua portuguesa, eclésios, igreja. É a igreja de Cristo Jesus, aqueles que acreditaram que ele criou todas as coisas.
aquele que acreditaram que ele executou todas as coisas. É os mesmos que acreditam e glorificam a Deus, porque para eles são todas as coisas. Este povo tem um lugar garantido. Então aí eu falo a famosa metáfora do barco. A pessoa sobe num barco já sabendo para onde vai esse barco. Nós vamos sair, por exemplo, do Porto de Santos e nós vamos parar lá no Porto de Madrid. Já sabemos aonde vai chegar. Nós já sabemos aonde a igreja vai morar eternamente. Já sabemos. Está nos propósitos de Deus. O Senhor Deus, Ele não muda os planos. Nós fazemos rascunho dos nossos planos. Não dá certo, a gente amassa e joga fora. No dia seguinte a gente faz outros planos, amassa e joga fora. Mas a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser confundidos. A frase não está no vocábulo de Deus. Quando parecia que estava tudo perdido, na mais sublime, na coroa da criação de Deus, o que Ele faz? O seu planejamento lá do Éden se cumpre. O próprio Deus se manifesta agora como pessoa, como gente, como ser humano, igual a nós. Sofrendo as mesmas dores, padecendo as mesmas dificuldades, sofrendo as mesmas perseguições, sofrendo o sol escaldante, o frio, e tudo, as dores. Quando puseram a coroa de espinho na cabeça dele, sangrou. Quando ele teve medo, ele suou gotas de sangue. A maior angústia que um homem pode ter na pele. A prova humana de Deus. E o apóstolo João faz questão de relatar lá no seu evangelho, dizendo: o verbo se fez carne. Olha que coisa gloriosa, o seguinte da frase: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Bendito seja Deus. Nunca os propósitos de Deus vão ser mudados. Ninguém vence o nosso Deus. Ninguém confronta o nosso Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. O ponto mais alto que um ser humano consegue chegar diante de Deus é quando se prostra aos pés de Jesus Cristo, seu unigênito Filho. Nós sabemos de dois homens da história que quiseram tirar a glória de Deus e trouxeram para ele. O primeiro, Nabucodonosor. Qual foi a história dele, para ele aprender? 7 anos comendo capim. A pior esquizofrenia que a Bíblia fala foi a dele. Chegou a nascer pelo nos seus ombros. Comendo capim, um homem que era rei, e ele disse assim: eu faço tudo para a minha glória. No dia seguinte estava comendo capim. Porque o Deus que criou, a glória não é de ninguém, é dele. Aí nós vemos no Antigo Testamento Herodes. Olha, eu sou o primeiro que me intitulo Senhor, um Deus. Sabe, há um escritor hebraico, um escritor hebreu que agora me foge na mente o nome dele, eu já li os escritos dele. Ele diz que nesse momento que a Bíblia fala que pousou uma coruja no canto do alpendre, o Herodes, que disse que ele ia chamar para ele o título de Deus e Senhor, o Herodes já começou a sentir as dores internas. E durante semanas aquele homem foi comido de bicho. Não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Lembrei o escritor Stefano. E sabe o que Stefano diz? Que às noites escutava os gritos ensurdecedores de dores e de angústia de um homem que achou que podia confrontar Deus. Ninguém confronta Deus. Ele é pastor, Ele é Senhor, Ele é Criador. O seu Filho é executor da salvação. Não tem outro meio, não tem outra maneira, não tem outro caminho,
Não tem outra porta, não tem outra saída, não tem outro. Vejamos um texto da Escritura Sagrada para terminarmos. Colossenses 1,16, novamente. Se não me falha a memória. Ou 1 Coríntios. Se não for, a gente volta, não há problema algum. Colossenses 1,16. Colossenses 1,16, e nós vamos ler até o 23 para encerrarmos. Amém? Amém. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Nada existiria se não fosse por ele. Verso 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Verso 19. Porque foi do agrado do Pai, o sumo pastor, que toda a plenitude nele habitasse, no Filho, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, o quê? Todas as coisas. Eu vou reler aqui. E que, havendo por ele feito a paz, por onde veio a paz? Pelo seu sangue. Em que lugar? Na cruz. Por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo, Deus reconciliasse as pessoas consigo mesmo, com ele, todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Verso 21, quem está comigo diz amém. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos em contendas pelas vossas obras más, mas agora, contudo, Jesus vos reconciliou, bendito seja Deus, executou o propósito de Deus. Verso 22, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar, agora é a nossa parte, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Por quê? Pelos nossos atos? Não. Porque o que ele fez por nós foi para que nós nos apresentássemos diante de Deus santos. Como poderíamos ser santos por nós mesmos? De forma nenhuma. Irrepreensíveis, como que Deus não nos repreenderia se nós erramos todo dia? Inculpáveis, como que nós poderíamos não ser culpados diante de Deus se nós todos os dias somos objeto de culpa? Porque ele no seu corpo, está aí, ó, no corpo da sua carne pela morte, perante ele, perante Deus, ele se apresentasse. Verso 23, quem está comigo? Se na verdade permanecerdes firmados, ou fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança de quem? Do Evangelho, que tendes ouvido, a qual foi pregado, e toda a criatura que há debaixo dos céus, e do qual Paulo, que sou eu, tenho me feito ministro. Para encerrarmos, Deus planejou
Jesus executou. O Espírito Santo aplicou, está aplicando e hoje aplica em nosso coração, por um propósito, para a sua própria glória. Não somos salvos porque merecemos. Não somos salvos porque temos predicados valorosos diante de Deus. Não somos salvos porque por nós mesmos somos santos, não. Não somos salvos porque por nós mesmos somos irrepreensíveis, não. Não somos salvos porque nós não podemos ser acusados por Deus, não poderíamos ser acusados por Deus, não. Nós somos salvos porque Cristo Jesus pagou a nossa salvação com preço de sangue na cruz do Calvário. Se não há mérito nenhum da nossa parte, a glorificação não é nossa. Nós não somos melhor que ninguém porque somos salvos, mas nós somos mais privilegiados porque alcançamos essa doce, sublime e maravilhosa salvação por meio exclusivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivamos uma vida de salvo. O Deus Criador não vai ser teu pastor, não foi seu pastor, não está sendo seu pastor. O Deus Criador é o seu pastor. Ele não te abandona. Segundo, o executor, que executou na cruz do Calvário, ele não vai ser teu Senhor. Ele não está sendo teu Senhor. Ele não será teu Senhor. Ele é teu Senhor desde a criação, o primogênito de Deus, como Paulo disse. E o Espírito Santo está aplicando em nosso coração. Veio o Covid, depois vem outros. Quantos selos vão ser abertos? São 7. Quantas pragas virão? Tantas. Será que seremos arrebatados antes da tribulação? Será que seremos arrebatados no meio da tribulação? Será que seremos arrebatados pós-tribulação? Não importa, o que importa é que seremos arrebatados. Porque o Deus que planejou na eternidade executou o seu planejamento na cruz e está aplicando no nosso coração. Bendito seja Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, a nossa oração é só de agradecimento, porque nós sondamos toda a nossa vida e não encontramos em nós, querido Deus, nenhuma obra meritória. Nós sondamos todo o nosso ser e observamos que o Senhor realmente faz por amor. O Senhor olha a nossa precisão e não se merecemos ou não. Senhor, e este pedido que eu lhe faço, Senhor, um pedido ousado. Senhor, é que o Senhor venha salvar esta nação brasileira. Que o Senhor venha salvar, Senhor, o nosso estado. O Senhor venha salvar, Senhor, meu Deus, esta cidade. O Senhor venha nos salvar, Senhor, meu Deus, de uma perdição certa, Senhor, que está muito por vir para a humanidade. Senhor, meu Deus, nos guarda com as tuas poderosas mãos, nos cumprimentos da tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que não podemos orar contra os teus propósitos, porque os teus propósitos não podem ser mudados, tu é imutável, Senhor, mas sabemos que o Senhor planejou uma eternidade gloriosa para os teus filhos. Então, Senhor, meu Deus, os dias que o Senhor nos der aqui como peregrinos, nos capacita como verdadeiros servos, verdadeiros escolhidos. Senhor, que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Senhor, meu Deus, nós sabemos, Senhor, do sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que o preço alto o Senhor pagou em nosso favor, e que nós não temos como retribuir tudo que o Senhor fez, mas, Senhor, meu Deus, nós podemos retribuir com a nossa adoração, porque o apóstolo Paulo diz, Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias para sempre a ti, Senhor. Senhor, nós te glorificamos porque o Senhor nos criou, nós te glorificamos porque o Senhor executou o plano de salvação na cruz, nós te glorificamos porque o Senhor aplica ao nosso coração o plano de salvação. Senhor, nós te glorificamos porque tu és o único merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração.
Senhor, meu Deus, despeça a tua igreja agora abençoado, guardado, ajudado. Senhor, meu Deus, assim como o Senhor caminhou sobre aquelas águas para resolver as questões daqueles teus filhos, Senhor, meu Deus, também caminhe sobre as águas, Senhor, da vida desses teus servos e servas, Senhor, para resolver, para vir de encontro com a necessidade dos teus filhos, Senhor, meu Deus, e possa mudar o quadro, seja na vida familiar, pessoal, conjugal, financeira, Senhor, meu Deus, e principalmente espiritual. Não nos deixa cair, não nos deixa desfalecer, não nos deixa, Senhor, meu Deus, com a nossa dureza de coração, Senhor, meu Deus, imunizar, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, mas que o Senhor tenha, Senhor, meu Deus, uma ação imediata, Senhor, e contínua na vida dos teus servos e servas. Senhor, meu Deus, começa um avivamento na nossa vida, começa um avivamento na nossa família, começa um avivamento na nossa igreja, começa um avivamento nessa geração que estamos inseridos, para que o teu nome seja glorificado pelo teu merecimento, Senhor, porque nós sabemos que todo o propósito da criação, o propósito da execução, o propósito da aplicação do teu plano de salvação, Senhor, meu Deus, é a glorificação do teu nome. Mas a tua palavra diz que, Senhor, diante de ti todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Senhor, esta igreja tem feito isso aqui. Guarda os teus filhos, Senhor, com as tuas potentes mãos. Este é o desejo do meu coração nesta noite. Fica conosco, Senhor, e nos ajuda em tudo e em todas as coisas, segundo a vontade, Senhor, e a bondade do teu coração. Assim eu te peço e te agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com toda a santa e amada igreja. Os irmãos confirmam dizendo amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus os abençoe em nome de Jesus.